Fala meus amigos, beleza? Mais uma vez aqui com um vídeo incrível sobre efeitos. Então se você é um DJ, se você às vezes tem o seu equipamento em casa, né? Ou às vezes você está estudando a parte ali dos efeitos, já está mixando, mas quer aprimorar, esse vídeo aqui é para você. Então a gente vai passar de uma forma bem prática, passo a passo, sobre como aplicar os efeitos, tá? Então eu vou dar aqui uma série de dicas para vocês poderem entender um pouco mais sobre esse universo dos efeitos. Eu me chamo Marcelo Araújo, estamos aqui na Pleiade, então bora pro vídeo, bora lá! Muito bem, meus amigos, então é o seguinte, ó, eu vou falar aqui, né, de uma forma teórica primeiro, para depois a gente ir para a prática. Lembrando que aqui a gente está, né, com as máquinas, olha só, CDJ-3000, Mixer DJM-A9, então aqui eu consigo passar tudo que a gente tem hoje, né, de recursos avançados, então isso é bem importante para você que está aprendendo. Mas também saiba você que tudo que eu vou passar aqui você consegue aplicar na sua controladora, ou até mesmo ali no software de DJ que você está treinando, que você está brincando, independente do modelo, né? A gente sempre indica utilizar o Rekordbox, pois temos funções, né, a mais aí, como todo mundo já está sabendo, que acompanha a gente, né, e também nossos alunos. Então é o seguinte, primeiro de tudo falar sobre efeito. Muita gente tem dúvida, Marcelo, como que eu aplico o efeito? Aonde eu aplico o efeito? Para que eu aplico o efeito, né? Então assim, na verdade, né, respondendo de uma forma um pouco geral, a aplicação do efeito ela é uma aplicação artística. Então quando você for aplicar o efeito, você tem que ter, né, um objetivo com essa aplicação, certo? Então assim, não adianta do nada você aplicar um efeito assim, achando que vai ficar legal, porque você tem que entender o que você está fazendo. Eu sempre falo, né, para os meus alunos, aqui para os alunos da Pleiade, que é o seguinte, a aplicação de efeito, você tem que estudar ela antes de aplicar. Então é bom você treinar antes de executar ao vivo na pista de dança, ainda mais você que está começando, né? Para quem já é mais avançadão e tal, beleza, vai que vai. Só que o importante disso tudo é saber como vai ser executado esse efeito antes de você executar. Então você tem que ter essa malandragem aí. Então é tempo de treino, é tempo mexendo no equipamento, é tempo entendendo sobre todos os efeitos que a gente tem disponíveis aqui no Hack de Efeitos, caso você utilize o Mixer, caso você esteja utilizando um software de DJ, entender ali, né, conhecer os efeitos. Bom, aplicação de efeito. Eu sempre, né, utilizo o efeito para 3 pontos, né, 3 ocasiões. Uma, chamar a atenção da pista de dança, por algum motivo você quer atrair a atenção dela ali, às vezes a energia da pista de dança você vê que está começando a cair, então você aplica um efeito para dar uma energizada, né? Ou até mesmo você vai aplicar um efeito para transição, né? Da forma também que a gente, né, mostrou em alguns vídeos aqui sobre as transições com efeitos. Então o efeito ele vai servir para esses 2 pontos e também um efeito artístico para você poder, né, fazer algo rápido na música. Então é o seguinte, para a utilização do efeito, né, a gente tem alguns recursos nos nossos equipamentos aqui, por exemplo, a gente tem o Sleep. O Sleep é um recurso que eu tenho que eu consigo mexer na música mesmo sem parar, né, sem ela parar, então ela vai ficar andando no background. Só para você entender como funciona, olha só, a minha música está rolando aqui, eu ativei o meu Sleep, automaticamente aqui os botões, né, piscam aqui no meu equipamento, olha só, tudo que pisca aqui eu posso mexer sem que você pare a música. Olha só que interessante, eu vou aplicar um dos efeitos aqui na tela touch. Né, é o roll, onde eu aperto, você vê que de fundo aqui a música continua andando, né? E quando eu solto, ela volta para o lugar onde deveria estar, tá? Então esse recurso aqui, ele é fundamental ali para você, né, chamar atenção na pista de dança, fazer algo diferenciado, né? Por exemplo, a música vai entrar aqui, ó, ela tá no drop, você pode brincar com esse recurso. Tá? Então você consegue aí utilizar para você dar um movimento no som, para você chamar a atenção mesmo, né, da galera que está ali escutando o teu set, né, ali contigo na pista. Então o Sleep, e eu posso aplicar de várias formas, até mesmo com backspin, né? E ela continua aonde deveria estar. Certo?
Então, eu consigo fazer o backspin, eu consigo jogar para trás aqui, ó. Isso tudo você vai fazer em pontos específicos da música sempre, tá? Então beleza, falamos aqui sobre o Sleep. Agora eu vou mostrar um pouco mais a fundo para vocês sobre o rack de efeitos, tá? E mostrar pontos legais para vocês aplicarem os efeitos. Eu gosto muito de aplicar um efeito, né? Falando aqui do delay, do eco, do ping-pong, do spiral, do helix, do reverb, do flanger. Enfim, esses efeitos aqui do rack de efeitos, eu costumo utilizar eles sempre quando não estiver tocando a bateria, quando não estiver tocando o kick junto, tá? Por quê? Porque quando você aplica um efeito, o que é o efeito, né? É uma sobrecarga de informações ali no áudio. Então, às vezes, você vai utilizar, por exemplo, um eco. Olha só, eu aplicando o eco aqui no meu canal, você vê que, né, se somam vários sons, né? Na verdade, é uma repetição ali do som que está sendo reproduzido, tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre aplico ele fora, né, do kick, fora da batida. Por exemplo, aqui no break, eu posso aplicar um eco. Fica legal, fica interessante, sabendo que você tem um parâmetro certinho aqui para usar, para escolher também no mixer, né? E você dosa o quê? A quantidade de efeito com esse botão também. Você não pode sair aplicando totalmente o efeito. Não, você tem que deixar um pouquinho do som de fundo e aplicar o efeito, ó. E você desliga o efeito na hora que entra o drop, tá? Então uma forma de utilização desses efeitos é eu sempre utilizo ali no break, num vocal, fica legal, independente de qual você esteja utilizando. Lembrando também que o efeito, a aplicação dele é muito artística, né? Então às vezes você quer dar uma identidade pro teu set, você aplica somente o efeito. Não ter consistência no efeito também, sempre o mesmo, ficar usando por muito tempo, isso também incomoda, não é legal. Para você que é DJ, você vai estar lá aplicando direto, você vai estar achando o máximo, mas a pista de dança você não vai estar curtindo. Então você tem que ter o bom senso de aplicação do efeito, tá? Bom, o que eu consigo fazer além disso, né? Eu consigo utilizar o meu rack de efeitos aqui para criar, por exemplo, para me auxiliar na transição da música, né? Por exemplo, muita gente me pergunta, né? Ah, Marcelo, mas como que você faz caso você esteja mixando, você vai aplicando efeito na mixagem? Talvez sim, você pode fazer, né, uma transição de músicas com efeito junto, você bota um pouquinho, tira e tal. Vou fazer uma demonstração prática aqui para vocês entenderem, né? E sempre que vocês forem utilizar o efeito, saiba primeiro, né, como que você vai utilizar, né? Você tem que saber a dosagem, o volume que você vai dar nesse efeito, saber se você vai estar reproduzindo em todas as frequências o efeito. Tem, né, mixers que você consegue isolar, por exemplo, só aplicar o efeito no agudo, só no médio, só no grave, em todos. Às vezes, né, tá apagado aqui, você não vai conseguir aplicar, né, em frequência nenhuma, tem que prestar atenção aqui também. Então são detalhes que vocês vão entendendo, né, na hora de aplicar. Eu vou aplicar um efeito aqui novo, que a gente tem nesse mixer aqui, que é muito falado, onde a gente consegue, né, fazer algumas... mexer um pouco no áudio, né? Então eu vou dar um play aqui para você ver, ó. Ele só vai funcionar com volume aqui, né, mas não preciso ter nenhuma música rolando. O Morbius, então ele vai fazer o quê? É uma subida, né, um build-up que ele vai dando aqui, ó. Vou colocar em 32 batidas. E é mais ou menos o seguinte, em 32 batidas, né, ele renova o ciclo ali. Como o Morbius é um efeito crescente, ele fica sempre crescendo. Então você pode utilizar isso na sua mixagem. Vou dar um exemplo aqui, ó, prático. Na hora que tiver o break rolando a música, você aplica o efeito em outro canal. Sem o efeito, com o efeito. Tá? Então você vai ter que saber a dosagem na hora de aplicar e também na hora de finalizar esse efeito, tá? Então assim, eu acho que é muito teste, é muito de você fazer várias vezes, né? Não existe regra.
Muita gente vem me perguntar, ah, mas como que eu aplico, onde que eu aplico, por que que eu aplico? Não existe regra, o efeito é simplesmente, né, um poder artístico que você tem aqui nos equipamentos que você vai utilizar ou não, certo? Então são recursos que a gente tem aqui disponíveis nos nossos equipamentos e também nas ferramentas de trabalho do DJ, certo? Bom, só pontuando uma coisa aqui, né, que utilização, lembre-se sempre, 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 tome cuidado com o excesso do efeito, tá? É importante. E também tome muito cuidado na aplicação quando você vai aplicar, quando a música estiver rolando, né? Quando você tiver, por exemplo, num drop ou na música cheia, né, onde está rolando vocal, instrumental, bateria, harmonia, né? Então tenta tomar cuidado com isso para você não estragar ali a música em vez de enfeitar, certo? Então essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, não esquece, deixa um comentário, segue a gente, deixa o like aqui, pra gente é muito importante. E se você não conhece a Pleiade, é uma escola que fica localizada aqui na Avenida Paulista, você consegue fazer cursos presenciais aqui com a gente, de DJ, de produção musical. E você que não consegue vir na Paulista, consegue fazer os nossos cursos online, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, valeu!